Olá, gente, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo remoto, hoje nós vamos estudar um pouco sobre PA e PG. Sou a professora Nederlânia e vamos dar continuidade ao nosso estudo remoto. É importante, antes de nós começarmos a estudar sobre PA e PG, a gente relembrar aí sobre o que é uma sequência numérica, qual é o conceito de sequência, porque é a partir da sequência que a gente forma as PAs e PGs. E qual é esse conceito? Sequência é um conjunto de elementos estabelecidos numa certa ordem. As sequências numéricas, elas podem ser finitas, como também podem ser infinitas. E a gente mais na frente vai ver alguns exemplos que envolvem esses dois tipos. O que é importante a gente saber? Na sequência numérica, ela deve estar escrita entre parênteses, e isso aí que vocês estão vendo, esse A1, A2, A3, é o que a gente chama de termo. E é importante a gente saber disso, porque mais lá na frente, quando a gente for estudar a fundo sobre PA e PG, é importante a gente saber o que é esse termo. Esse A1 aqui é o que a gente chama de primeiro termo. O A2, segundo termo. A3, terceiro termo. E assim, sucessivamente. Um exemplo de sequência numérica. Vamos imaginar que você tem um salário ou que você receba uma mesada mensalmente. E aí, todos os meses, você tem gastos. Se você pegar todos esses gastos durante um ano, mês a mês, você vai construir uma sequência numérica. É uma sequência dos gastos, mês a mês, que você fez. Então, nessa sequência, eu vou ter quantos termos? Eu vou ter 12 termos, já que um ano tem 12 meses, e você recebe esse valor mensalmente e gasta também mensalmente. Logo, a gente vai ter uma sequência numérica com 12 termos. E aí, agora a gente vai ver exemplos sobre sequência numérica. Se eu pedisse uma sequência numérica de números pares, entre 1 e 9, essa seria a nossa sequência numérica. A gente tem aí 2, 4, 6 e 8. Qual é a conclusão que se pode ter dessa sequência numérica? Que ela é uma sequência finita, Eu tenho aí todos os meus termos. Já se eu pedisse uma sequência de números primos, eu teria aí 2, 3, 5, 7 e essa reticência. Por quê? Porque assim como os números, o conjunto dos números são infinitos, os números primos também são infinitos. E aí eu tenho uma sequência infinita. PA, O que é uma PA? É importante a gente saber primeiro o que significa, PA quer dizer uma progressão aritmética, E o que é essa progressão aritmética? Nada mais é do que uma sequência numérica, onde cada número é obtido a partir da soma de um mesmo valor. E esse valor a gente chama de razão. A gente tem aí uma sequência numérica: 2, 5, 8 e 11. Essa sequência numérica aqui, ela é uma progressão aritmética. Por quê? Se eu pego 2 e somo 3, eu vou ter quanto? 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. O número 3 aqui é a minha razão, tá certo? Porque esse número 3 aqui, a minha soma, é o que eu preciso para ter aqui a minha progressão aritmética, a minha sequência numérica. Eu também posso fazer da seguinte forma, subtraindo o primeiro pelo segundo. Se eu pegar 5 menos 2, eu vou ter 3. 8 menos 5, eu vou ter 3.
E 11 menos 8, eu vou ter 3. Esse 3 é o que a gente chama de razão, tá certo? Outro exemplo aqui, eu tenho 10, 7 e 4. E aí, como é que eu vou descobrir qual é a minha razão nessa progressão? Da mesma forma, né? Vou subtrair 7 menos 10, que eu vou ter quanto? Menos 3. Se eu pegar 4 menos 7, eu também vou ter menos 3. Então, a minha razão nesse caso será uma razão negativa, será menos 3. No terceiro caso, eu tenho uma sequência, né? 8, 8, 8 e assim por diante, 8. O que é que isso me diz? Que a minha razão, ela é nula, certo? Essa razão, ela é zero. Se eu somar 8 mais 0, eu vou ter 8. Se eu subtrair 8 menos 0, eu vou ter 8. O que é que eu posso concluir com tudo isso aqui? Nesse meu primeiro exemplo aqui, a minha razão é 3. Logo, eu sei que a minha PA vai ser crescente, porque ela vai ser maior que 0, porque a minha razão é maior que 0. Nesse segundo exemplo aqui, eu sei que a minha razão, ela é decrescente, porque o meu número aqui é negativo. No terceiro caso, quando a razão é 0, o que é que eu entendo? Que essa PA aqui, ela vai ser constante, ou seja, esses valores aqui não serão alterados. Qual é o termo geral de uma PA, de uma progressão aritmética? Então, vocês têm aí, né, a fórmula do termo geral de uma PA, onde a gente tem o enésimo termo, tem o primeiro termo, tem o número de termos e tem a razão. E a gente tem aí um exemplo. Determine o 21º termo da sequência 10, 14 e 18. Eu tenho aqui uma sequência que só aparecem apenas 3 números. Mas eu quero saber o 21º número. Como é que eu descubro isso? Usando aí o meu termo geral. O que é que eu vou fazer? A, né, aqui como vocês estão vendo, enésimo termo. No caso, quem é o meu enésimo termo? 21, porque é o que eu quero descobrir. Vai ser igual a 10, por que 10? Porque 10 é o meu primeiro termo, mais N, que é a quantia também, né? O 21º, 21, menos 1, que é da fórmula, vezes 4, porque 4 é a minha razão. Como é que eu sei que 4 é a minha razão? Se eu somar 10 com 4, eu vou ter 14. 14 com 4, eu vou ter 18. Então, a minha razão é 4. Então, o meu 21º termo vai ser igual a 10 mais 20 menos 1, 20, vezes 4. Tudo isso aí vai dar 90. Então, o meu 21º termo, né, seguindo essa linha de raciocínio, vai ser quanto? 90. Soma da PA. Qual é a formulazinha que eu uso para somar uma progressão aritmética? A gente vai ter aí a soma dos N, os termos da PA. A gente vai ter o primeiro termo, novamente. A gente vai ter a enésima posição da sequência. A gente vai ter a posição do termo. Tudo isso sobre 2, que é da fórmula. Vamos ver aqui um exemplo. A soma dos 10 primeiros termos é... Eu tenho aí 2, 5 e 8. São apenas 3 termos. Mas eu quero saber a soma dos 10 primeiros termos. Quando eu tiver 10 termos nessa sequência numérica, qual é a soma de todos eles? Então, eu quero saber quem? Meu enésimo termo vai ser 10. Se a fórmula é essa daí, eu só substituo. O meu 10º termo vai ser igual a 2, porque 2 é o meu primeiro termo, mais 10
porque o meu enésimo termo, menos 1 que é da fórmula, vezes a razão. Eu sei que essa razão aí é quanto? 3. Por quê? Porque 8 menos 5, 3. 5 menos 2, 3. Se eu fizer a soma, vai dar a mesma coisa. Logo, a minha razão é 3. Então, quando o meu enésimo termo for 10, tudo isso vai ser igual a 2, mais 10 menos 1, 9 vezes 3. A vai ser igual a 29. Descobri o que eu queria? Ainda não, porque eu quero descobrir a soma desses 10 termos. Eu descobri qual vai ser o meu 10º termo, não descobri a soma. E aí que entra, né, a minha fórmula para descobrir a soma de uma PA. A soma dessa PA vai ser igual a 2, porque é o meu primeiro termo, mais a N, que nesse sentido aí vai ser quanto? Que a gente descobriu? 29, vezes 10, tudo isso sobre 2. A soma vai ser igual a 31 vezes 10 sobre 2, tudo isso vai ser igual a 310 sobre 2, que vai dar 155. Então, a soma dos 10 primeiros termos será 155. E uma progressão geométrica, né? É uma progressão, e por que ela é geométrica? Ela é uma progressão geométrica porque o próximo termo ele é obtido por meio da multiplicação de um valor fixo. Esse valor fixo também é chamado de razão, assim como na progressão aritmética. A gente tem um exemplo aí: 2, 4, 8 e 16. Essa progressão aí, ela é geométrica, certo? Como é que eu sei disso? Se eu pegar o 4 aí e dividir por 2, eu vou ter 2. Se eu pegar o 8 e dividir por 4, eu vou ter 2. Se eu pego o 16 e divido por 8, eu vou ter 2. Se eu fizer a multiplicação, a mesma coisa. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Logo, a minha razão aí é 2. Mas como é que eu sei que isso aqui não é uma progressão aritmética? Na progressão aritmética, eu somo. Então, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Logo, esses números aqui não corresponderiam. Então, por isso que eu sei que é uma progressão geométrica. A gente descobriu que a razão é 2, que na progressão geométrica a gente representa pela letra Q. E aí a gente tem um outro exemplo: 80, 25. Isso aí também é uma progressão geométrica? É sim. O que é que acontece? Para mim descobrir qual a razão dessa progressão, dessa PG, o que é que eu faço? Mesma coisa. Se eu dividir 20 por 80, eu vou ter um quarto. Se eu dividir 5 por 20, eu também vou ter um quarto. Logo, a minha razão vai ser quanto? Um quarto. O outro exemplo, eu tenho 5, 5 e 5. Quando eu tiver uma progressão constante, a minha razão sempre vai ser 1. Então, aqui eu concluo que eu tenho uma razão crescente, né? Aqui eu tenho uma razão que vai ser sempre menor que 1. E aqui eu tenho uma razão que será igual a 1. E aqui a gente tem um exemplo, né, que a gente vai calcular o valor de x, sabendo que ele é uma PG. Na minha sequência numérica, eu tenho 3 termos. Eu tenho x, eu tenho 3x mais 2 e eu tenho 10x mais 2. Um exemplo aqui para vocês poderem entender antes da gente fazer essa questão. Eu tenho aqui uma PG? Tenho, né? Se eu multiplicar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3,
18. Logo, a minha razão é quem? 3. O que é que acontece? Isso significa dizer que 6 dividido por 2 dá 3. 18 dividido por 6 também dá 3. Eu poderia, né, fazer aqui aquela multiplicaçãozinha cruzada, certo? Porque 6 sobre 2 é o mesmo que 18 sobre 6. E é esse mesmo método que a gente vai usar para calcular esse valor de x. O que é que eu vou fazer? 3x mais 2 sobre x vai ser igual a 10x mais 12 sobre 3x mais 2. O que é que eu faço agora? Vou multiplicar, cruzado, certo? Então, eu vou ter aí 3x mais 2 ao quadrado, vai ser igual a x vezes 10x mais 12. Vou usar aquela regrinha, certo? Vou ter 9x mais 2 de x mais 4. Tudo isso vai ser igual a 10x mais 12x. Reparem que aqui eu tenho 12x e aqui eu também tenho 12x. Posso cortar? Posso. Então, já vou eliminar aqui esses 12x. Eu vou ter 4 igual a 10x ao quadrado menos 9x ao quadrado. Logo, x ao quadrado vai ser igual a 2. E aí, a gente tem também o termo geral da PG, né, da progressão geométrica. A gente tem essa fórmula, né, os elementos são basicamente os mesmos, né, a gente tem o mesmo termo, tem o primeiro termo, tem a razão, que é representada pela letra Q, e tem o número de termos. Aí embaixo a gente tem um exemplozinho bem simples, né, eu tenho 2, 4, 8, e eu quero saber, né, qual é o 10º termo dessa função. Eu sei que a razão dessa função é quanto? É 2, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, a razão dessa PG é 2. Eu quero descobrir qual é o 10º termo dessa PG. Então, eu vou ter o quê? Meu 10º termo vai ser igual a 2, porque 2 é o meu primeiro termo, vezes quem? Vezes 2, porque 2? Porque 2 é a minha razão, elevado a quem? A 10, né? Porque 10 é o que eu quero descobrir, menos 1, que é da fórmula. O meu 10º termo vai ser igual a quanto? A 10, a 2 elevado a 10. Por quê? Vou fazer aqui a subtração dos expoentes. 10 menos 1, 9. O meu primeiro 2 aqui, que é o do meu primeiro termo, eu subentendo que aí tem 1, né? Como a gente sabe. Na multiplicação, a gente soma os expoentes. Então, eu vou ter 10 elevado a 10. Logo, né, o meu 10º termo aí vai corresponder a 1024. Soma da PG. Né? Para somar uma PG, a gente usa duas fórmulas. Essa aqui é para uma PG infinita, certo? A gente tem aí 16, 4 e 1. Né? Qual é a soma dessa PG? A1, que é o meu primeiro termo, né? Então, a soma vai ser igual a 16 sobre 1, né? Menos a minha razão, que é Q. Como é que eu sei que a minha razão aqui é 1/4? Se eu dividir 1 por 4, vai dar 1/4. Se eu dividir 14 por 16, vai dar 1/4. Logo, a minha razão é 1/4. Então, a soma dessa PG será 16 sobre 4 menos 1 sobre 1. Né? Isso porque a gente faz lá, né? A gente pega o 4 e 1. E como vocês sabem, o que a gente faz? Procura o mínimo múltiplo comum. Tá certo? Eu tenho aí a soma da minha PG, então vai ser igual a 16 sobre 3/4. Para me responder isso aqui, eu inverto, né? Eu vou ter 16 vezes 4 sobre 3. Tudo isso aí vai ser igual a 64 sobre 3. Quando eu tiver uma PG finita, né? Essa aí é a minha fórmula.
No exemplo, eu tenho 2, 4 e 8. Eu quero saber qual é a soma dos 6 primeiros termos. Eu sei que aqui eu tenho apenas 3 termos, né? Para me saber essa soma, né, faltam aí 3 termos. Qual é aí a minha razão? Minha razão aí vai ser de quanto? De 2, né? Porque 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, a soma, né, dos 6 primeiros termos é igual a 2, né? Porque 2 é o meu primeiro termo, vezes 2, porque a minha razão é elevada a 6, porque eu quero saber a soma dos 6 primeiros termos, menos 1, que é da fórmula, certo? Sobre 1, né? Porque eu tenho aí 1 que é da fórmula, menos o que no caso é 2, 2 menos 1, 1. Tudo isso aí vai ser igual a 2 vezes 2 elevado a 6 é igual a 64, menos 1. A soma, não é, dos meus primeiros 6 termos vai ser quanto? 2 vezes 63, e tudo isso vai ser igual a 126, certo? Por hora é isso, pessoal. Qualquer dúvida, né, vocês podem entrar em contato comigo. E vocês também vão ter acesso a todo esse material e mais alguns exemplos, né, na apostila em PDF que foi enviada no grupo. Tá certo? Bons estudos!